Olá, seja muito bem-vindo ao curso de Excel. Sou o professor Bruno Tiberi. Vamos começar então a nossa aula de hoje. Bom, eu estou jogando essa aula agora, né? Eu estou fazendo essa aula porque surgiu uma nova função interessante de procura e eu quero poder passar isso aqui para você, tá certo? Então, vamos lá, vamos colocar aqui. Bem, o objetivo dessa aula é passar para você três funções, tá? É a função procv, a função proc H, tá? E a função, como que é o nome dela, que agora é nova, é a procx. Essas três funções aqui que eu quero passar para você, tá? A procv, a procc e a procx, tá certo? E qual é o objetivo delas? Bom, essas três funções aqui têm um objetivo básico, que é o quê? É fazer uma pesquisa. A diferença delas, não, aliás, o objetivo delas é isso, é fazer uma pesquisa. Então você utiliza essas funções, tá, para você poder pesquisar elementos dentro da sua tabela. Então eu tenho aqui, por exemplo, essa tabela aqui, ó. Tem essa tabelinha aqui que eu tenho o ID do empregado, tenho o nome do funcionário e eu tenho aqui o departamento. Departamento não, né? Eu tenho aqui o departamento que esse funcionário trabalha. Então, o objetivo é o seguinte: quando eu digitar aqui, por exemplo, o número do código ID do funcionário, é para aparecer aqui o nome do funcionário e o departamento que ele trabalha. Funciona como se fosse uma lista de contatos, né? Seria mais ou menos assim. Então, eu digitei aqui, aí é para escrever aqui o Ricardo e é para escrever aqui o marketing. Basicamente é isso, fazendo isso de maneira bem automática. Então é o seguinte, nós temos aqui, anteriormente, tá? Anteriormente utilizávamos... anteriormente não, na verdade até hoje utiliza, tá? A função procv e a função proch, tá? O que a procv ela faz? A procv, ela serve, ó, esse proc, essa palavra proc vem de procurar, entendeu? E esse V vem de vertical, certo? E a proc H, já devem ter percebido que é proc, que é procurar, H de horizontal. Então, como que funciona? Funciona assim. A procv, ela sempre vai procurar na vertical. Ou seja, ela sempre vai procurar os dados nas colunas. Ou seja, você vai ter que digitar uma tabela em formato de coluna, como é esse caso aqui, ó. É uma tabela em formato de coluna, tá? E aí você vai usar a procv para fazer essa pesquisa. Então, por exemplo, o ID da empresa vai pesquisar baseado na coluna qual é o nome do funcionário que também está colocado em uma coluna. A proch ela vai fazer diferente, ela vai fazer na horizontal, ou seja, ela vai procurar na linha. Então a sua tabela tem que ser construída em linha. Como que você constrói uma tabela em linha? Tipo assim, você coloca assim, ID do empregado e coloca as IDs em cada uma das colunas. Nome do funcionário e coloca o funcionário em cada uma das colunas. E departamento você coloca o departamento, né, em cada uma das colunas, entendeu? Nesse caso aqui, a gente está fazendo assim, ID e colocando assim, nome do funcionário colocando assim, departamento colocando assim. Então, essa tabela construída dessa forma é uma tabela que utiliza procv, tá? A tabela proch é uma tabela que é construída em linhas. Então, sabendo disso, você pode trabalhar, então, nesse caso, nós vamos trabalhar com procv, mas a forma que a proch trabalha é praticamente a mesma coisa, não tem diferença nenhuma, tá bom? Então, vamos lá? É o seguinte, ó, você vai clicar aqui, né, para fazer essa função. Você vai colocar aqui o sinal de igual, tá? Você vai escrever o nome da função, proc, no nosso caso aqui vai ser a procv, beleza? Vai abrir parênteses. Abriu parênteses, a primeira coisa que você vai colocar é o valor procurado. O que é o valor procurado? É o local que está o valor que você digita, ou a palavra que você digita, enfim, que vai fazer a localização dessa informação que você está procurando. No nosso caso, a gente quer procurar tudo baseado no quê? Baseado na ID da pessoa, tá certo? Baseado na ID. Então, eu vou vir aqui e vou clicar na ID da pessoa, tá certo? Feito isso, eu vou apertar ponto e vírgula e agora vou selecionar a matriz da tabela, ou seja, vou selecionar a tabela onde as informações vão ser pesquisadas. Basicamente,
é a tabela toda. Então eu vou selecionar todos os dados da minha tabela. Feito isso, vou apertar ponto e vírgula e agora vou pôr o índice dessa seleção. O que é o índice? É o número da coluna dessa região aqui que eu selecionei. O nome do funcionário dentro dessa região que eu selecionei. A gente sabe que essa aqui é a coluna número 1, coluna número 2 e a coluna número 3. Ou seja, dessa seleção aqui, tá? Dessa seleção aqui que eu fiz, o nome do funcionário está na coluna de número 2. Então eu vou colocar aqui o número 2, que é a coluna que ele se encontra. Feito isso, fecha parênteses e aperta a tecla Enter. Perceba que Ricardo vai aparecer. Tá? Por quê? Porque ele vai pegar o dado que está aqui que eu digitei e ele vai buscar dentro dessa matriz a coluna em que o Ricardo se encontra. O Ricardo está em qual coluna? Está na coluna 2, que é justamente aquele ID, essa matriz que eu coloquei aqui, esse número 2 que eu coloquei aqui. Então ele vai buscar na coluna 2 qual é a informação que recebe esse número 4390, que é justamente o Ricardo. Se eu colocar um outro aqui, ó, 8389. Apareceu a Elza, ó, 8389. Tá mostrando Elza. Calma aí, que deu um bug. 8389. Calma aí. É que tá... Ah, tá, entendi. É porque ainda tá faltando um detalhe importante aqui na função, tá? Isso é até interessante acontecer, ó. Então, 4390, ele tá buscando o Ricardo. Agora, veja bem. Perceba que se eu colocar aqui 8389, ele tá buscando a Elza. E não era para buscar a Elza. A Elza, ela é 5243, né? Por que isso aqui está acontecendo? Pelo seguinte, preste bem atenção. Depois que você termina de digitar, ele te pergunta se você quer que o índice seja verdadeiro, ou seja, que a correspondência seja aproximada ou seja exata. Se você não definir a correspondência, ele sempre vai pegar como verdadeiro, ou seja, ele sempre vai tentar pegar o número mais aproximado possível e tentar retornar o primeiro. Tá? Se você quer exatamente o que foi digitado aqui, nesse caso tem que utilizar o falso. Então você escreve aqui falso, tá? E aí ele vai pegar exatamente o que você digitou. Agora ele pegou a Lara, tá vendo? Ó, 4937, Marina. E assim vai sucessivamente. Então lembre-se, se você quer a pesquisa exata, você vai, depois do índice, você coloca a palavra falso. Se você quer a correspondência aproximada, você escreve no final a palavra verdadeiro, né? Aproximada é qualquer valor que chegue próximo a isso, ele aí pega o verdadeiro, beleza? Então, isso aqui é basicamente o que faz a PROC-V. Vou colocar para o departamento agora para a gente ver, ó. Igual PROC-V, abre parênteses, já está aberto aqui no caso, valor aproximado, valor procurado, matriz da tabela. No caso, eu quero como resposta o departamento está na coluna 1, 2, 3, então está na coluna 3 essa seleção, e eu quero o falso, eu quero aproximado. Beleza, já pegou contabilidade, então Marina da contabilidade. Se eu colocar um valor errado aqui, percebam que se eu colocar um valor errado, aparece ND, que significa nada, ou seja, não tem nada pesquisado, né? Nenhuma informação batendo corretamente aqui. Pensando nisso, o Excel ele resolveu criar uma nova função, resolveu criar uma nova forma de desenvolver essas funções de pesquisa por meio da PROC-X. O que a PROC-X ela faz? Ela faz exatamente o que a PROC-V e a PROC-V e a PROC-H ela faz, tá? Com a diferença de que a PROC-X ela pesquisa em qualquer posição, tá? Então a PROC-X pesquisa, procura, né, procurar em qualquer posição. E além disso, além de permitir você procurar em qualquer posição, ela também permite você colocar, por exemplo, textos de erro ou condicionais. Então, ela permite você colocar, inclusive, condicionais, o que é muito maneiro, tá? Então, ela é uma atualização da PROC H e PROC-V. Se você puder, sempre utilize, tá, uma PROC-X ao invés de utilizar uma PROC-V ou PROC-H. Então, vamos lá. Vamos utilizar essa PROC-X aqui, você vai ver que ela é bem interessante. Até para poder utilizar ela, eu vou jogar essas anotações para baixo. Vou utilizar
esse mesmo esqueminha que a gente criou aqui agora. Meu Deus do céu, peraí, deixa eu só dar uma diminuída aqui, que aumentou demais. Pronto. E vamos fazer, ó, olha só que legal. A PROC-X, como eu falei, ela vai substituir a PROC-V e a PROC-H, porque ela faz a pesquisa em qualquer parte. Ela tem, digamos assim, uma forma grandona, ela é bem diferente, né? O jeito dela trabalhar, mas vocês vão ver que é praticamente uma PROC-V, uma PROC-X, praticamente. Desculpa, uma PROC-V e uma PROC-H, é praticamente a mesma coisa. Primeiramente, você vai pegar a pesquisa, o local que você vai fazer a pesquisa, tá? Depois disso, você vai fazer a pesquisa, essa pesquisa da matriz, ela pode ser tanto as células em que essa pesquisa está acontecendo. Então, por exemplo, a ID da empresa, vou pesquisar na ID da empresa. Ou pode ser a tabela, a matriz inteira, tanto faz, tá? Pode ser uma matriz toda, ou pode ser só a região que vai ser feita a pesquisa. Por uma questão de boa prática, é ideal que você só pegue a região que vai ser pesquisada, tá? Então, se aqui eu estou pesquisando a ID da empresa, então eu vou selecionar apenas as colunas da ID da empresa, tá certo? Por uma questão de boa prática, fica mais fácil para a pessoa identificar o que está sendo pesquisado aqui, tá bom? Ponto e vírgula, agora eu vou pegar a matriz de retorno. O que é a matriz de retorno? A matriz de retorno é justamente a região que vai ser retornada. Então, eu não estou pesquisando o nome do funcionário, então qual é a região que o nome do funcionário está? É essa coluna aqui, ó. Então eu vou selecionar esta coluna aqui, que é a coluna que está sendo pesquisada, tá? E a partir daqui agora, desse ponto aqui, começam a vir informações sobre questões opcionais, ou seja, tudo que eu coloquei aqui é obrigatório. A partir deste ponto é opcional. Você só coloca se você realmente quiser colocar. Então, o que você pode colocar? Você pode colocar, primeiramente, se não encontrado. O que é esse tal de se não encontrado? Você pode pôr, por exemplo, um texto que indica assim, se a pessoa digitou um número que não existe, vai mostrar o textinho que você colocou. Por exemplo, informação não encontrada. Você pode pôr isso daqui, tá? O próximo é o modo de correspondência. Deixa eu até pegar uma documentação aqui rapidinho, né? O que seria o modo de correspondência, tá? Porque lembrando, isso aqui é bem recente, tá? Esse PROC-X, poucas pessoas utilizam. Então eu estou passando isso aqui para vocês agora, né? Então o que seria o modo de correspondência? O modo de correspondência ele indica exatamente o tipo de correspondência, se vai ser exata ou se vai ser se vai ser exata ou se ela não será exata, né? Igual acontece no PROC-V, que você coloca lá o verdadeiro e falso. Só que você especifica ela colocando 0, menos 1, 1 e 2. Se você colocar um 0, você estaria definindo basicamente que se nenhum valor encontrado, ele vai retornar o NA. O NA, ele retorna exatamente como retornaria como fala? Como retornaria esse daqui. Esse N seria tipo retornar esse ND. Só que no lugar dele, você estaria retornando também aquele if, né, que você coloca, ou seja, aquele textinho que você coloca dentro da função, basicamente. Tá? Seguindo aqui. Cadê? Seguindo aqui, nesse menos 1, você retorna a correspondência sempre exata, e se nada for encontrado, ele vai tentar retornar o próximo item menor, ou seja, ele vai tentar retornar o que chega próximo a ele, só que sendo ele menor, tá? A correspondência exata, se você colocar 1, aí se não for encontrado nenhum, ele vai retornar o próximo item maior, então ele vai pegar o próximo item acima do que você tá, certo? E uma correspondência de coringas, né? Que permite você colocar alguns... cada coringa que você coloca, por exemplo, se colocar um ponto de interrogação, ele vai basicamente permitir que, suponhamos, uma palavra estilo Smith, que tem um I, né? Ele pesquise tanto por o I quanto pelo Y, se for o caso. Aí você pode pôr asterisco, você pode pôr o tio. Então, você pode utilizar caracteres coringas que ajudam na hora da pesquisa para você ter uma pesquisa um pouco mais, digamos, que aceite, né, um pouco mais de erros na hora da digitação ou que aceitem coisas diferentes, tá? E aqui você tem um modo de pesquisa. Se a pesquisa ela vai começar do primeiro item, que é o 1, que é o padrão, tá? Se a pesquisa ela vai executar, se ela vai ser reversa, se ela vai ser do último para o primeiro.
Se a pesquisa ela vai ser binária, que vai depender muito da classificação, da ordem, se ela está crescente ou decrescente. E aqui também se ela vai ser crescente ou decrescente também, que aí já seria também uma classificação binária, tá? Lembrando que tanto esse dado aqui, essa informação, quanto essa aqui, elas não são obrigatórias, você coloca só se você quiser. No nosso exemplo, eu não vou colocar, eu vou colocar apenas o textinho, tá? Que seria se não encontrado, eu vou colocar só esse. Então, eu vou colocar aqui o ponto e vírgula, vou abrir aspas e vou colocar assim, ó. ID não encontrada. Beleza? Vou fechar parênteses e vou apertar Enter. Ó, como o 1 não existe, aparece como não encontrado. Beleza? Se eu chegar aqui e digitar 4390, ele vai mostrar Ricardo. Tá vendo? Da mesma forma, o PROC-V também vai fazer. O PROC-V, ó, 4390, ele colocou aqui Ricardo e Marketing. Vamos colocar a mesma coisa para o departamento? Olha lá. Igual PROC-X. Aí eu vou, primeiramente, pegar o dado que eu vou pesquisar. Depois, vou selecionar a região que vai ser feita a pesquisa deste dado que eu coloquei aqui. Depois, eu vou pesquisar, eu vou pegar o local onde vai ser dada a resposta para mim, certo? Por último, se caso não encontrou, eu vou colocar aqui ID, não, o textinho, né? O textinho indicando o erro, tá certo? Então, apareceu o marco. Como vocês podem ver, 43, Ricardo Marques, 43, Ricardo Marques. Aqui eu fiz com o PROC-V e aqui eu fiz com o PROC-X, tá? Só que, se eu errar aqui, aqui aparece ND. Se eu errar aqui, aparece o texto que eu coloquei. Por esse motivo, por uma questão de boa prática, o PROC-X ele é bem melhor ali para você poder trabalhar, tá bom? Então, é isso. Caso tenha algum exercício, alguma atividade relacionada a PROC-V, PROC-X, você pode pegar aqui por essa aula, tá bom? Então é isso, um abraço, fica na paz e a gente se vê na nossa próxima aula. Até mais.